esse será salvo. A Bíblia fala, olha, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la. Existem promessas para aqueles que permanecem, existem promessas para aqueles que vão até o fim. Mas a gente quer pautar a nossa falta de constância em experiências, em sentimentos, em tempo. Cara, para com isso. A gente não pode pautar a nossa falta de constância nisso. Entenda uma coisa, pessoas imaturas, elas fazem o que têm vontade, mas pessoas maduras fazem o que precisa ser feito. Pessoas imaturas fazem aquilo que têm vontade, mas pessoas maduras fazem aquilo que precisa ser feito. Tem pessoas que, se você deixar no armário dela todinho, treloso, deixar lá miojo e mini chicken, o cara nem sente falta de feijão, não sabe nem que está faltando comida ali. Por quê? Porque gosta daquilo ali. Sabe que precisa de outras coisas, mas não come outras coisas. É por isso que as pessoas chamam de paladar infantil. Porque se deixar a criança só come porcaria. Mas pessoas maduras, elas fazem o que precisa ser feito. Não estou com vontade não, mas eu vou fazer porque eu sei que precisa ser feito. Eu não estou com vontade de acordar cedo para estudar, mas eu vou acordar porque eu sei que eu preciso estudar, porque eu tenho uma responsabilidade. Ah, eu não estou afim de trabalhar hoje, mas eu vou levantar porque eu sei que contas precisam ser pagas. Pessoas maduras fazem o que precisa ser feito, cara. Tem gente que a gente tenta ajudar, e se a gente der 200 soluções, o cara arruma 200 desculpas para não fazer aquilo. Sempre tem uma desculpa para não estar fazendo o que precisa ser feito. Cara, e aí, está lendo a Bíblia? Estou nada, cara, estou cheio de coisa, não estou parando, é trabalho, é faculdade. Não, cara, mas e aí, estás orando? Pô, estou não, velho, aqui em casa está muito barulho. Não, mas tu pode ir na praça. Não, mas na pracinha o pessoal fica orando. Não, mas tu pode. Não, mas é porque sempre vai ter uma desculpa. O cara não quer fazer aquilo que é necessário, cara. Olha o que Hebreus 5,14 fala. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O alimento sólido é para o adulto. O alimento sólido é para pessoas maduras, porque com exercício constante, essa pessoa vai se tornar apta para discernir o bem e o mal. São pessoas que não vão precisar mais estar mandando mensagem para o pastor André Valadão e dizer, olha, é pecado fazer isso? E é preciso o cara dizer, meu irmão, você não é crente não. Pessoa madura sabe discernir o bem ou o mal, irmão. Pessoa madura sabe tomar decisão. Não estou dizendo que você não precisa se aconselhar. Eu não estou dizendo que você não precisa orar a respeito daquilo. Mas pessoa madura sabe discernir. Se o evangelho que você vive hoje é baseado apenas em sentimento, pode marcar a data, porque tem prazo de validade. Porque nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser feliz, nem sempre vai ser legal a sua permanência. Ah, mas hoje o louvor cantou, nem chorei, eu acho que esse louvor aí não está orando não. Ah, mas Lucas vai dar uma palavra de dízimo aí, meu irmão. Eu acho que Lucas quer meu dinheiro. Cara, nem sempre vai ser da forma que você quer, da forma que você espera. Essa equipe de programação aí nem fez salada de frutas hoje. Pessoas maduras, elas permanecem. Os seus sentimentos não podem guiar você, irmãos. A Bíblia fala que chega um certo momento que Jesus, ele chama alguns de seus discípulos e ele vai até o monte orar. E a Bíblia fala que ele estava passando por uma angústia mortal. Era uma angústia tão forte, mas tão forte, que a Bíblia fala que ele chega a suar sangue. Jesus sabia que estava próximo à crucificação. Jesus sabia que o pecado da humanidade ia vir sobre ele. Jesus sabia que pela primeira vez ele ia estar longe do Pai. É por isso que vinha uma angústia mortal sobre ele.
Mas esse sentimento não fez Jesus parar. Você pode dar glória a Deus por isso? O sentimento que Jesus teve não fez ele parar, muito pelo contrário. A Bíblia fala que ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. O sentimento não parou Jesus, o seu sentimento não pode parar você, irmão. Mas Danilo, eu estou tão triste hoje. Não deixe seu sentimento parar você. Muitas vezes no momento que nós deveríamos correr para Deus, nós corremos de Deus. No momento que nós deveríamos nos aproximar dEle, muitas vezes nós estamos nos afastando dEle. Tomamos decisões erradas, por quê? Porque é baseado em sentimento. Quantas pessoas a gente não vê, sabe, quebrando a cara em relacionamento e dizendo: ah, mas eu achava que era de Deus, estava tão apaixonado, tão apaixonado. Sentimento, cara. Sentimento uma hora vem, outra hora vai embora. Mas a fé, a convicção, o amor, ele permanece. E é nisso que temos que estar alicerçados. Eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. O texto fala o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que o suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. A Bíblia está dizendo: ora, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo o seguinte: ora, a sua fé, ela começa e termina nele. A sua fé, ela inicia e finaliza em Jesus. É Ele que vai sustentar a sua fé. E a Bíblia está dizendo o seguinte: ora, mantenha os olhos nele. Ore para Ele. Permaneça com os olhos fitos nele, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. E a Bíblia fala o seguinte: ora, Ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pela alegria que lhe fora proposta, Ele permaneceu. Irmãos, entenda uma coisa: quem entende o valor do propósito, não se preocupa com o preço do processo. Jesus entendeu o valor do propósito. Jesus, ele entendeu, a Bíblia fala, olha, ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou. Quando ele viu o propósito, ele permaneceu. Sabe qual é o nosso problema? É porque só se mantém firme aqueles que conseguem enxergar o fim. Só se mantém firme aquele que mantém os olhos no propósito. É esses que vão até o fim. Tendo a alegria que lhe fora proposta. Sabe qual a alegria que foi proposta a Jesus? A minha e a sua salvação. Quando Jesus, ele percebeu e ele viu que nós poderíamos ser salvos, que nós poderíamos nos aproximar de Deus, que nós poderíamos ter uma nova chance. A Bíblia fala que quando ele viu isso, ele suportou a cruz. Quando ele viu isso, ele permaneceu, irmão. Só que muitas vezes, quando o propósito ele é nos mostrado, no meio do caminho a gente diz: não vale tanto assim. Satanás chega até Jesus e diz: eu te dou o reino, eu te dou riquezas. Mas Jesus, ele só olhava para o propósito. Jesus, ele só olhava para a promessa. Jesus só olhava para a alegria que lhe fora a proposta. Sabe qual o problema? É que muitas vezes nós já vimos o propósito, só que no meio do caminho a gente perdeu a visão, cara. A gente não olha mais para Ele. Muitos de nós já recebemos uma palavra de Deus, mas no meio do caminho a gente perdeu essa visão.
Ou talvez a gente está aqui no meio do caminho sem saber nem para onde vai e não consegue enxergar aquilo que Deus coloca à tua frente. Muitas vezes Deus está querendo te mostrar o propósito, Deus está querendo te mostrar o teu futuro, querendo te mostrar algo e você está aqui perdido. Talvez você já sabe as decisões que você deva tomar. Talvez você já sabe para onde você deve olhar. Talvez você já sabe para onde deve caminhar, mas tem perdido a visão. Tem esquecido do propósito. E por isso não permanece firme. E por isso não persevera, por isso não continua. Sabe o que Efésios capítulo 1, versículo 18 fala? Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu oro para que vocês possam enxergar o propósito e as promessas que Deus tem para a vida de vocês. Porque quando você enxergar a promessa, quando você enxergar o propósito, você vai olhar para o processo e vai dizer, é muito pouco. Jesus ele conta uma parábola comparando o reino de Deus. Ele diz, olha, o reino de Deus é como um homem que encontra um tesouro, esconde esse tesouro num terreno, vai, vende tudo que ele tem e transbordando de alegria, ele vai lá e compra esse terreno, porque sabe o quão valioso é o reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que é tão precioso, mas tão precioso que, cara, todo o resto perde valor. Ele vende tudo e ainda transbordando de alegria, cheio de alegria, ele vai lá para comprar e conquistar esse tesouro que é o reino de Deus. Quem enxerga o valor, esquece o preço. Sabe quando é que a gente vai permanecer firme? Quando a gente enxergar o valor que é caminhar com Jesus. Sabe quando é que a gente vai permanecer firme? Quando a gente entender o valor do propósito que é. É aí que a gente vai permanecer. O Ministério de Louvor pode subir. E é por isso que Hebreus 10:39, ela declara o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode repetir isso comigo? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu creio demais que Deus ele separou essa noite para abrir a sua visão. Fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nessa noite Deus ele começa a abrir a sua visão. Nessa noite Deus ele quer que você comece a olhar novamente para o propósito que Ele te chamou. Nessa noite Deus ele quer, tocar em você em uma área que talvez você tenha esquecido. Da mesma forma que você recebeu Jesus, você precisa querer e desejar continuar andando nele. Tem pessoas aqui que eram apaixonados pela rede quando foram enviados. E hoje, lê o estudo antes da rede e começa a dar uma rede de qualquer jeito. Tem pessoas que gastavam muito tempo orando, muito tempo lendo a palavra e hoje nem se esquece, nem se lembra mais de pegar a Bíblia. Tem pessoas que eram apaixonadas pela casa do Senhor, que não vinha na igreja sem convidar alguém, que não conseguia ficar sem servir, sem ajudar, sem buscar, mas hoje está vindo quase obrigado. Da mesma forma que vocês receberam a Cristo Jesus, continue, permaneça a viver nele. Você pode fechar seus olhos nesse momento?
nossas necessidades, em nome de Jesus, amém. Amém? Quem está feliz essa noite? Glória a Deus, você pode se assentar. Eu queria que você orasse para essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado e diga, que bom que você veio. Agora a pessoa que está do seu outro lado, com cara de profeta, olha para ela e diz, se prepare, porque hoje Deus vai falar com você. Amém? Amém ou não amém? Quem está comigo aqui essa noite? Irmão, se Deus falar com você, em nome de Jesus, reage à palavra, amém? Abra comigo em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2,6. A gente vai dar continuidade à série que a gente está trabalhando aqui, chamado Firmados. E o tema de hoje é Firmados na Fé. Colossenses 2,6, o texto, ele fala o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Só até aí. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. Deus, muito obrigado por cada vida que está aqui essa noite, muito obrigado por cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Deus, que em nome de Jesus a gente possa ser tocado pelo Teu Evangelho, que a gente possa ser transformado pela Tua Palavra. Deus, que a gente não seja apenas ouvinte, mas que sejamos também praticantes da Tua Palavra. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer discernimento, sabedoria essa noite. Deus, que a gente possa deixar lá fora todo o sofisma, toda a religiosidade, Deus, todo o preconceito, e que a gente possa estar aqui dispostos e disponíveis para receber a Tua Palavra. Então, abençoa a nossa noite, abençoa esse culto, entregamos ele em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Quando nós ouvimos essa palavra firmados, e a gente vai analisar essa palavra, ela tem a ver com algo fixo, tem a ver com algo enraizado, tem a ver com algo consolidado. E quando a gente começa a ler esse texto em Colossenses 2,6, misericórdia. Oi? Quando a gente lê esse texto lá em Colossenses 2,6, a palavra de Deus fala o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Nesse texto, existem dois verbos aqui em evidência. O primeiro é receber, e o segundo é viver. Em algumas versões, a Bíblia fala e continue a andar nele. Tem alguém com essa versão aí? Tem algumas pessoas com essa versão. Da mesma forma que você recebeu Jesus, continue a andar nele. Eu não sei como foi que vocês receberam a Cristo Jesus, mas eu lembro como foi que eu recebi Jesus. Eu já contei algumas vezes o meu testemunho aqui na igreja, mas resumidamente eu era alguém que não conhecia Jesus, eu era alguém que nascia em um lar não cristão, então eu não tinha a menor noção de quem Jesus era, eu não conhecia um único sequer versículo da Bíblia. E aos 21 anos de idade, Jesus ele me encontrou no meio de um carnaval. Jesus ele me encontrou de uma forma tão avassaladora que eu lembro que eu passei uns 30 minutos chorando quando eu senti o toque do Espírito Santo de Deus. E nesse momento eu comecei a me ver, sabe, como eu verdadeiramente eu era. Eu comecei a ver que as minhas atitudes, os meus atos, as minhas ações não agradavam o coração de Deus. Então eu comecei a ver o quão pecador eu era. Eu comecei a ver que eu precisava de uma salvação. Então naquele momento eu comecei a entender que eu merecia ser punido, mas tudo que eu sentia no meu coração era amor. Eu percebi o quão amado por Jesus eu era. Então naquele momento eu entendi que a minha vida não poderia mais ser da mesma forma, eu não poderia ter mais as mesmas atitudes. Então eu disse, olha, esse amor que eu recebi de Jesus eu preciso retribuir.
Eu preciso amá-lo com a mesma intensidade que ele me amou. E eu preciso mostrar esse amor para o mundo. Eu preciso que os meus amigos, que a minha família, eu preciso que todos conheçam esse amor que me alcançou. Sabe, irmãos, eu não sei como foi que você recebeu Jesus, mas eu queria que você trouxesse a sua memória nesse momento. Como é que você estava no momento que você recebeu Jesus? Talvez você estivesse no pior momento da sua vida. Talvez você estivesse passando por um momento de dor, um momento de sofrimento, eu não sei. Mas naquele momento que eu recebi Jesus, a minha vida foi transformada. Só que, como eu falei, existem duas diferenças entre você receber e você andar com Jesus. A Bíblia fala que tem um certo momento que 10 leprosos chegam até Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de nós estamos leprosos. E a Bíblia fala que Jesus, ele cura os 10 leprosos e manda os 10 leprosos se apresentarem aos sacerdotes. Os 10 vão correndo, mas um deles, no meio do caminho, ao perceber que foi curado, ele retorna até Jesus. Ou seja, 10 leprosos receberam Jesus, mas só um decidiu andar com ele. Só um decidiu viver nele. Irmãos, existe uma diferença entre você receber e você andar. Existe uma diferença entre você receber e você viver em Cristo. Porque para você viver em Cristo é necessário você ter continuidade. E para você ter continuidade é necessário você decidir isso. É necessário você querer isso. Sabe, para você viver uma vida com Cristo, para você viver uma vida nele, para você andar com ele, você tem que decidir todos os dias caminhar com Jesus. É necessário renúncia, é necessário escolha, é necessário desejar continuar. Apocalipse capítulo 2, a Bíblia fala quando Deus ele envia aquela carta a Éfeso. Ele diz: olha, vocês são uma igreja muito boa. Vocês têm perseverado. Eu tenho visto que vocês são diferentes, vocês são top. Mas eu tenho contra ti, porém, uma única coisa. Vocês abandonaram o primeiro amor. A Bíblia não fala que o amor ele foi perdido. A Bíblia não fala que o amor ele foi roubado, mas a Bíblia fala que a igreja abandonou o primeiro amor. E eu não sei você, mas isso traz um temor muito grande ao meu coração. Porque quem decide caminhar com Jesus, quem decide viver nele, tem que decidir também manter essa chama acesa. A Bíblia está dizendo: olha, dessa mesma forma, com esse mesmo amor, com essa mesma intensidade, continue a viver nele. Continue a queimar da mesma forma que você queimava no começo. Continue a amar Jesus da mesma forma que você amava antes. Continue a buscar Jesus da mesma forma que você buscava antes. Ei, igreja, é isso que Deus está nos dizendo essa noite. Nós somos uma geração chamados para permanecer. Toca na pessoa que está do seu lado e diga: você foi chamado para permanecer. Nós fomos chamados para permanecer. Nós fomos chamados para continuar a viver em Jesus. Nós fomos chamados para continuar a caminhar com Ele. Só que a Bíblia fala que não é mais da mesma forma. Ele diz o seguinte: olha, sabe esse amor? Sabe essa intensidade? Sabe essa paixão que você tinha por Jesus no começo? Ela tem que continuar, mas não é mais da mesma forma. A Bíblia fala: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Existem 3 adjetivos que me chamam a atenção aqui. A Bíblia ela quis ser muito claro e quis dar uma ênfase muito grande nisso. Ela diz: olha, enraizados, edificados nele e firmados na fé. A Bíblia ela quis mostrar solidez. A Bíblia ela quis mostrar constância, quis mostrar que a gente tinha que estar arraigado nesse propósito. A gente tem que estar alicerçado, firmado em Cristo Jesus, firmado na fé. É dessa forma. Quando eu leio enraizado, cara, começa a pensar numa planta que tem uma raiz muito firme.
Eu não sei quantos aqui já tentaram arrancar do solo uma planta que tinha uma raiz muito firme. Ela arranca o solo junto com ela, mas ela não solta a planta fácil. Então é isso que é ser enraizado. É algo tão profundo, mas tão profundo, que quando você puxa, você tem que arrancar um pedaço junto consigo. Por quê? Porque ela está firme naquele lugar. E quando eu entendo sobre edificados nele, quando você pensa num edifício, você entende que ele tem que ter uma base firme, uma base sólida. E a Bíblia continua dizendo, olha, e firmados na fé. Essa intensidade, essa paixão, ela tem que ter solidez. Ela não pode ser algo que se dissipa. Sabe, não faz sentido a gente viver um evangelho que hoje a gente está apaixonado por Jesus e amanhã a gente para com essa caminhada. Não faz sentido a gente viver um evangelho que hoje a gente está aqui adorando a Deus e amanhã está lá fora como se Deus nem existisse. Não faz sentido a gente viver um evangelho que a gente está aqui no louvor declarando que Deus vive e depois sair por essas portas e andar como se Deus estivesse morto. Não faz sentido. Não é esse evangelho que Deus ele tem para nós, mas Ele está dizendo o seguinte, olha, é um amor firme. Não é mais um amor apenas emotivo. Para pensar em Pedro, antes e depois da ressurreição. O bispo ele ministrou no domingo passado e a propósito, se você não está vindo nos cultos de domingo, comece a vir. A gente está sendo muito edificado aqui. E ele começou a pregar a respeito de seguir Jesus de longe. Ele falou a respeito de Pedro, o posicionamento de Pedro com Jesus. E se você analisar Pedro antes da ressurreição de Cristo, você vai ver Pedro apaixonado por Jesus, sim ou não? Sim ou não? Você vai ver Pedro declarando juras de amor para Jesus. Pedro, na frente dos discípulos, diz o seguinte, olha, todos eles podem te negar, mas eu não negarei. Pedro, ele ora para Jesus e diz, olha, eu estou disposto a passar pela perseguição contigo, e se preciso for, eu vou morrer por você. Irmão, se isso não é estar apaixonado, eu não sei o que é. Só que a Bíblia fala também que quando a perseguição vem, Pedro ele nega Jesus. Ou seja, Pedro tinha um amor e Pedro tinha uma paixão que não era firmado em fé. Pedro ele tinha um amor, Pedro tinha uma paixão que não era enraigado, não era enraizado, não tinha fundamento em Jesus. E é por isso que no momento da luta, é por isso que no momento da tribulação, aquele amor não foi o suficiente para poder fazer Pedro permanecer. E muitas vezes nós passamos por isso. Porque a gente não está alicerçado, porque a gente não está firmado, porque muitas vezes a nossa crença não é baseada numa fé, mas numa religião. Quando a perseguição vem, quando a dúvida bate, a gente abandona. Agora Pedro, após a ressurreição de Cristo, Pedro, após ter a sua fé firmada, Pedro, após estar enraizado em Jesus, Pedro, após ter convicção de quem Deus era, Pedro desistiu de negar Jesus. Pedro estava tão disposto a morrer por Jesus, que em Roma, quando ele foi pego e as pessoas quiseram crucificar ele, sabe o que ele fez? Você vai me crucificar, mas não vai ser da mesma forma, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Você vai me crucificar de cabeça para baixo. Sabe o que é isso, irmão? É um amor firmado na fé. É um amor que fez Pedro permanecer. É um amor que fez Pedro continuar. E a Bíblia está dizendo lá no versículo 7, Colossenses 2,7, enraizado e edificado nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados e transbordando de gratidão. Entenda uma coisa, ninguém erra por não saber uma grande teologia. Ninguém erra por não saber grandes revelações, não. A gente erra naquilo que é básico. A gente erra naquilo que é essencial. A gente erra naquilo que é fundamental. É por isso que a Bíblia está dizendo, ora, esteja firmado nisso, como vocês foram ensinados, naquilo que é básico, naquilo que é principal, naquilo que é primordial. Olha o que a Bíblia fala lá em Isaías 58, versículo 3. Se o telão puder abrir, Isaías 58, 3. O texto fala o seguinte: por que jejuamos? Dizem e não viste.
Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida do alto. Será que esse jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas, é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não é recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sabe o que Deus estava dizendo? Não são os rituais que eu quero, não é a cerimônia que me importa. Sabe, eu não estou preocupado se vocês estão, sabe, se vestindo com pano de saco, se melando com cinza. Ei, não é isso que eu quero. Será que o que eu quero não é que você vista aquele que está nu? Será que o que eu quero não é que você alimente o faminto? Sabe o que Deus estava dizendo? Ora, vocês se preocupam com coisas superficiais e aquilo que é essencial, vocês estão se perdendo. Vocês estão preocupados com rituais, com religião, mas aquilo que é o básico, vocês não estão fazendo. Ei, irmãos, a gente não pode cair nesse erro de ser ativista e esquecer daquilo que é essencial. A gente não pode cair naquele erro de colocar a religião acima de Jesus. Quantas vezes os fariseus não fizeram isso? Trataram as tradições acima daquilo que Jesus pregava. A gente não pode esquecer daquilo que nos foi ensinado. Por mais que grandes livros sejam escritos, a Bíblia ainda é a palavra do Senhor. Por mais que grandes pregadores, homens de Deus se levantem, Jesus ainda é o nosso referencial. A gente não pode esquecer daquilo que é essencial. Eu queria que você abrisse comigo João capítulo 3, versículo 1. João 3:1. E o texto fala o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Jesus ficou perplexo, irmãos. Jesus disse: olha, como é que você é mestre em Israel e não entende isso? Como é que você quer ensinar os outros se você não entende aquilo que tem que ser essencial na sua vida?
Se você não nascer de novo, de nada adianta. Como é que você quer ensinar os outros dessa forma? Irmão, entenda uma coisa, eu creio que Deus quer nos levar a níveis mais profundos, amém? Eu creio que Deus quer levar essa geração a um nível mais profundo. Mas como nós queremos ir a um nível mais profundo, se aquilo que é básico a gente ainda não se alimenta? Como é que a gente quer ir a nível mais profundo, se aquilo que é essencial a gente não está vivendo ainda? Como é que a gente quer ir mais profundo dessa forma? E é isso que Jesus está nos alertando essa noite. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, olha que Paulo fala para Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele está dizendo, Timóteo, permaneça naquilo que foi ensinado a você, permaneça nas sagradas escrituras, por onde vem a sua fé, por onde vem sua salvação, permaneça nisso. Sabe, Timóteo, pode vir várias outras instruções, mas permaneça naquilo que vem de Deus. Timóteo, pode vir diversos ensinamentos, mas permaneça naquilo que o Pai te ensinou. A gente não pode abandonar, irmãos, aquilo que é essencial, aquilo que é alimento. Eu lembro de uma vez que eu cheguei para minha mãe e disse o seguinte: mãe, eu estou com fome. E minha mãe, ela disse, Danilo, vá ali, na panela tem feijão, arroz, tem carne, só é você comer. E eu disse, não mãe, eu estou com fome de lasanha. Quem aqui já passou por isso? E minha mãe, ela olhou para mim, ela falou uma coisa que é muito interessante. Ela disse, Danilo, quem está com fome, não escolhe o que vai comer. Alguma mãe já falou isso? Graças a Deus, pensei que era só a minha. Está perdoada, mãe. Ela disse, quem tem fome, não escolhe o que vai comer. Irmão, muitas vezes, a gente está tão faminto que a gente come qualquer coisa. A gente não se alimenta, a gente não busca, a gente não ora, a gente não lê a palavra. E qualquer ideologia, qualquer filosofia nos leva. Sabe por que tem tanta gente aceitando formas deturpadas de amor? Porque não se alimenta do amor do Pai. Sabe por que tem tanta gente buscando aceitação lá fora? Porque não entende a aceitação que Cristo tem sobre a sua vida. A Bíblia fala que Ele amou tanto você, que Ele se entregou naquela cruz. Não só por você, mas para todo aquele que nele crê. Para que você não pereça, mas tenha uma vida eterna. E muitas vezes a gente está mendigando atenção, amor. Por quê? Porque estamos com fome. Irmãos, existem promessas para aqueles que vão até o fim. Repita comigo, existem promessas para aqueles que permanecem. A Bíblia fala, olha, aquele que persevera até o fim,